Olá, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para o programa Educação em Pauta. O nosso convidado de hoje é o professor Gaudêncio Frigoto, doutor em Educação, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O professor Frigoto foi um dos convidados palestrantes do 2º Colóquio Nacional sobre a produção do conhecimento e educação profissional tecnológica, que aconteceu no mês de agosto, aqui no IFRN. O tema da palestra dele foi a dimensão teórico-metodológica na produção de conhecimento em educação profissional e tecnológica. Como vai, professor? Tudo bem, um prazer participar do debate aqui com vocês. Pois é, minha primeira pergunta é exatamente sobre o tema da sua palestra. Na sua avaliação, como é que está hoje a produção teórica dos pedagogos, dos especialistas em educação profissional tecnológica? A gente de antemão sabe que ela ainda é muito escassa em comparação com os outros tipos de educação, não é? Com certeza, porque também a questão da educação tecnológica e profissional, digamos, ela estava mais afeta, digamos, ao ensino básico, ensino médio, né? À medida que foi se criando os Cefet, centros já com cursos de licenciaturas, e agora os institutos federais, essa produção começa a aparecer. E o colóquio que você fez referência é uma expressão disto, né? São mais de 500 trabalhos inscritos, dos quais grande parte selecionados, que mal ou bem, digamos, começam a refletir a particularidade, a especificidade da produção teórica nesse campo. É claro que se há uma especificidade e a produção teórica, ela tem embates e impasses anteriores sobre a educação tecnológica e profissional. Eu poderia dizer que há um conflito de concepções, e a conferência que você fez referência, eu exatamente abordei esse aspecto. Qual é o conflito, digamos, de perspectivas teóricas? Quando houve aqui o colóquio, a gente teve a oportunidade de ver um espetáculo feito pelos meninos, Romeu e Julieta. E são jovens que fizeram um ensino médio e agora estão aqui no Instituto Federal. Qual é o embate? O embate que vem lá desde o século XIX, XVIII, XIX. É que os filhos da classe trabalhadora têm que ter uma educação muito restrita. Então, a tradição nossa teórica, né, da educação profissional foi, de certa forma, legitimar uma certa dualidade. Há um pensador do século XVIII e início do século XIX, Desti, que dizia que devia existir dois tipos de escola. Para aqueles que se destinavam ao duro ofício do trabalho. Então esses não precisam ter arte, não precisam ter literatura, pouca história, eles têm que aprender a fazer. E os outros, então, uma escola mais rica para aqueles que têm tempo de ficar na escola. Isso é muito claro na nossa produção teórica. As diretrizes curriculares da educação tecnológica e profissional teve esse embate, tanto que teve diretrizes paralelas, né? Tem até um texto publicado pelo ex-secretário da Centec, em que, ouvindo os pesquisadores da área, o Dante, um deles aqui do Instituto Federal, mostra essas perspectivas teóricas diversas. Agora, que caminhos essa produção teórico-metodológica estão apontando, né? Ou se existe uma linha que se sobrepõe às outras, para que também haja efetividade, para que a educação profissional ela realmente também eduque profissionalmente? Sim, eu diria que o foco, mais uma vez, do fórum que você fez referência, e aqui tem uma tradição, eu acompanhei o Instituto Federal desde dos anos 90, há um acúmulo, e por isso que aqui o colóquio é exatamente isso, colocar coletivamente e tentar ver qual é o rumo. Eu diria que o rumo que eu colóquio e que aqueles que participam, dominantemente, é um rumo diverso do que tem sido historicamente no Brasil. E que tem que ver com o seguinte, que uma formação técnica e profissional, ela tem que dar uma dupla base. A base da cidadania real. E o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter os instrumentos de análise da sociedade para poder entender o que está acontecendo na sociedade e poder intervir nela. Isto é a cidadania política. E a cidadania econômica é exatamente o preparo científico, técnico, para que este jovem
no mundo da produção, no mundo do serviço, seja qual for, mesmo operando, digamos, um estúdio como esse que nós estamos, tenha o domínio no ponto de vista mais avançado e eu faça com qualidade. Então a teoria, ela tem que ter essa perspectiva para dar uma formação que nós chamamos de uma formação integral a este jovem. A educação técnica e profissional não é uma educação menor. É isso que nós temos que romper. Não é uma educação para pobres, não é uma educação para os desvalidos. Um cidadão que não tem o domínio técnico em qualquer campo, ele é um cara pouco formado ou mal formado. Agora, essa tendência, né? Não sei se seria totalmente uma lateralidade, uma educação integral, uma politécnica. Sim. Se essa tendência, ela realmente ela se sobrepõe às outras, também não se corre o risco de você não conseguir efetivamente corresponder às necessidades que o próprio mercado de trabalho está se colocando. Você não faz nem uma coisa e nem outra. Complementando, a politecnia, no sentido estrito da palavra, ela não ocorre em nenhum país do mundo. Não se conseguiu ainda. Ela ainda está dentro do campo da utopia, né? Por que será? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Porque isso pode nos ajudar a colocar exatamente a perspectiva utópica no sentido de pouco realizável, ou utópica no sentido grego de mirar um outro lugar. Então, eu concordo... Tipo, você mirar na estrela, na lua, porque se você errar, você está entre a estrela, pelo menos. Exato, e tem um caminho a andar e você não estagna. Na conferência, eu fiz uma referência ao seguinte, que a visão do ensinar apenas para o mercado é uma visão que não ajuda o próprio mercado. Essa é a visão do Senai, por exemplo, ensinar o que serve para o mercado. O Instituto Federal não pode cair nesta armadilha. Claro, o Sistema S cumpre esse papel, mas, então, na tua questão, hoje, a ciência que opera do micro-ondas dentro de casa, do relógio que você tem, da máquina que colhe o café ou colhe o soja, ao laboratório de mecatrônica, tem a mesma base tecnológica. E, portanto, você tendo uma educação polivalente, isto é, que você aprende uma coisa por vez e não tem a base, você corre o risco de, quando você desaprendeu isso, não saber se encaixar no outro campo. Mas então, eu acho que uma coisa não é excludente, professor. Você vê, o Senai, só citou o Senai. Né? O Senai, ele derivou, quer dizer, de uma filosofia suíça de ensino profissional. E o Senai conseguiu, em 20 anos, colocar o Brasil de último lugar para terceiro lugar nas Olimpíadas Mundiais do Conhecimento. Sim. Né? Foram equipes das escolas do Senai. Então, assim, não me parece que também o fato de ter um mercado, de atender as necessidades para o mercado, não significa também você fechar o horizonte do aluno. Sim, é correto, mas você tem que considerar o seguinte: nós estamos importando mão de obra para Petrobras, estamos importando mão de obra para Vale do Rio Doce, para Belgo Mineiro, então vivemos um paradoxo. Milhões de jovens, inclusive todos esses que fazem o Senai, não o Senai básico, não o Senai de ponta, não o Senai da mecatrônica, que é um grupo muito restrito e caríssimo. Mas do ponto de vista de acesso, mesmo aqui no Nordeste, o Senai tem um grande papel, o Senac tem um grande papel, não tenho dúvida, mas forma para mão de obra simples. E o que hoje nós temos para a gente competir internacionalmente, nós temos que importar. Então nós estamos num paradoxo. O apagão educacional que os empresários reclamam, que certos pesquisadores reclamam, é uma produção exatamente desta visão que, por exemplo, você falou a Alemanha não pratica politecnia no sentido específico, mas tem toda a base. Aí o que a gente defende? E na conferência falei isso exatamente na conclusão. O tempo histórico que nós vivemos e a realidade em que nós vivemos, o grande passo que o Brasil tem que dar é de um ensino médio, especialmente,
técnico e profissional vinculado a uma educação básica. E, portanto, o ensino médio integrado, isto que os institutos federais, a maior parte já faz, que dá uma boa base geral, científica, e uma boa base operacional, técnica. Então, um ensino integrado que tenha como base a ciência, o trabalho e a cultura, seria, digamos, esta possibilidade de a gente sair desses gigantes de pé de barro, né? Porque nós somos uns gigantes, mas se você olha esse país, ainda a renda é brutalmente concentrada, a riqueza é brutalmente concentrada, a habitação é brutalmente, tudo é concentrado. Avançamos, mas estamos longe das sociedades capitalistas médias e avançadas. Ou seja, nós somos muito avançados em produção, a 7ª economia do mundo. Patentes baixíssimas. E a 80ª no campo dos direitos, da cidadania, da educação. E até mesmo da consolidação do conhecimento, que são as patentes. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E por isso que um conhecimento restrito não terá isso. Ele é necessário, mas o restrito tem que estar em cima de uma base. E é exatamente sobre os caminhos para o ensino médio que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Ok. Até já. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério, e quem entra no instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. Com mais de 100 anos de história, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte é formado por 19 campos espalhados por todo o estado. Ao todo, eles oferecem 187 cursos, sendo 101 cursos técnicos nas modalidades Integrado Regular, Integrado Proeja e Subsequente, 35 cursos superiores de graduação tecnológica e de licenciatura, 4 cursos de pós-graduação e 47 cursos de formação inicial e continuada, totalizando mais de 25 mil alunos em sala de aula. Gente como Aloísio, que mora em um assentamento rural de Ipanguaçu, a 214 quilômetros de Natal. Para ele, a distância da capital não é mais problema para estudar. Aqui não tem uma escola desse nível. Aí hoje a gente já vê o futuro mais brilhante pela frente, uma coisa diferente, porque a gente já sabe realmente o que vai fazer, basta só o interesse de cada um. Além dos cursos regulares, o IFRN estimula a formação do pensamento científico e o espírito de inovação através de seus projetos de pesquisa. Atualmente estão sendo desenvolvidos cerca de 80 projetos em áreas como linguística, ciências biológicas, ciências agrárias e engenharia. Isso além dos programas de iniciação científica e tecnológica e de capacitações externas. A comunidade externa também é diretamente beneficiada pelas atividades de extensão do Instituto. São cursos de aperfeiçoamento, exposições científicas, atividades artísticas e culturais, aulas de natação, de hidroginástica, de dança, de línguas estrangeiras e diversas outras atividades. Para oferecer todos esses serviços de qualidade, o IFRN conta com um quadro de profissionais composto por professores efetivos e temporários, a maioria com mestrado e doutorado, e servidores técnicos administrativos, incluindo a equipe de saúde, que oferece gratuitamente atendimento médico, odontológico, fisioterapêutico, de enfermaria e de psicologia a todos os alunos do Instituto.
é um grupo de 1.813 servidores que faz do IFRN referência em ensino público de qualidade, não só no Rio Grande do Norte, como em todo o Brasil. Quando observamos que a escola dispõe de uma grande estrutura, o que se observa são esses resultados que é dado à sociedade, como alunos sendo aprovados em vestibular, alunos se inserindo no mercado de trabalho. Então isso é a nossa contribuição que é dada à sociedade com essa estrutura que é nos dada e nos permite dar todo esse retorno. E o trabalho realizado pelo IFRN não para. O novo desafio agora é a implantação de mais 2 campos pelo interior do estado, em Parelhas e em Lages. A previsão é de que eles comecem a funcionar em 2014. Além disso, o campus da Cidade Alta também vai receber no próximo ano um anexo, no bairro das Rocas, em Natal. E é assim, de sonhos e realizações, que o IFRN vem cumprindo sua função social no Rio Grande do Norte. É o ensino de qualidade voltado para o desenvolvimento do nosso país. Olá, a gente volta aqui com o programa Educação em Pauta, debatendo educação profissional com o professor Gaudêncio Frigoto, da UERJ. Professor, em 2009, o senhor escreveu um artigo em que o senhor lançava um olhar crítico sobre o ensino médio tal como ele é oferecido hoje no Brasil. Na sua opinião, o que precisa mudar? Primeiramente, precisa mudar no acesso. Ou seja, nós temos 18 milhões de jovens hoje entre 18 e 24 anos que estão fora da escola já e não fizeram ensino médio a maior parte. Por quê? Porque nós somos um país ainda, como eu dizia, uns gigantes de pé de barro. A educação não está na veia da sociedade. Muitas vezes se fala Japão, Coreia do Sul, Cuba. Eu sempre digo, importe o investimento que esses países fazem. Então, o ensino médio padrão do tipo de economia que o Brasil inclusive países com menos produto interno bruto, custa ao redor de 8 a 10 mil reais aluno ano. É o que a classe média paga para colocar seu neto, seu filho na creche, e paga mais na creche. Ou numa escola particular de relativa qualidade. O país gasta para o ensino médio ao redor de 2 mil reais aluno ano. No Plano Nacional de Educação nós temos tudo lá, o que seria para dar exatamente o ensino médio num padrão de qualidade. Isso exige base. Existe uma escola que seja escola, que tenha laboratório, isso são as bases materiais, espaço, que o professor dê aula só naquela escola, que ele não só dê aula, mas que possa pesquisar, possa recuperar o aluno. Então nós não temos esse ensino médio. Eu tenho um dado, o ensino médio padrão internacional é o ensino médio que se dá na rede federal, de um modo geral, nos colégios de aplicação e algumas escolas estaduais que têm recursos, outros recursos como a Escola Liberato no Rio Grande do Sul, etc. Então nós temos um problema de quantidade e de bases para ter a qualidade. Esse é o grande gargalo. E por isso que também nós produzimos poucas vocações científicas. Nós somos fundamentalmente aplicadores de tecnologia. E os estudos todos de economistas, sociólogos, etc., apontam que nós preparamos para o trabalho simples. Então, nós mandamos pelotas de ferro e voltam máquinas. Nós mandamos ouro e volta o industrializado. Então, o ensino médio é uma espécie de termômetro da sociedade. Professor, qual é a responsabilidade das universidades, das faculdades de pedagogia nesse quadro do ensino médio? O poder delas é muito pequeno. Mas deveria ser enorme, né? Porque são os professores que formam exatamente, os professores que formam uma cadeia. Sem dúvida, mas houve uma pesquisa agora que diz o seguinte, de quem está acabando em nível médio, só 2% quer ser professor. Quem é que quer ser professor hoje para ganhar um piso de 1.000 e poucos reais? Eu me refiro quando eu falo à universidade, os cursos de formação de professor,
muitas vezes a dotação de ferramenta desse professor para realmente cumprir a função dele, que é ensinar. Muitas vezes ele sabe muita química, ele sabe conteúdo de química, mas ele não tem as ferramentas para ensinar química. Então, ele vai dar aula para o ensino médio, vai dar aula de química e não vai conseguir passar o conteúdo. Por quê? Por que os nossos alunos não aprendem? Eu vi em alguns países, eu vi especialmente em Cuba isto. Para isto, tem que ter uma sociedade que queira fazer isso. Como é que funciona? Desde o primeiro ano que está fazendo faculdade, esse professor, no primeiro semestre, ele vai observar um professor na escola. Sistemas de tutoria. E depois ele vai, quando ele chegar no quinto período, ele já pode ser professor. Então, nós não temos essa cultura. É um problema de cultura. Mas, sem dúvida, nós temos um problema que está na universidade, mas temos um problema de que cada vez menos gente quer ir para as licenciaturas. Querem ir exatamente para a pesquisa. Por quê? Porque é ali que eles podem fazer a vida de uma forma um pouco mais digna. Um dos grandes problemas que está aí no Conselho, no Congresso, é o Plano Nacional de Educação. A pergunta é: por que todos pela educação? Todos pela educação é uma propaganda enorme. Mas quando a gente vai ver exatamente as forças que dizem todos pela educação, estão derrubando um a um aqueles itens que permitiria ter fundos, né, para dar dignidade ao professor. Ou seja, agora mesmo se promete o pré-sal. Mas o pré-sal, como dizia um colega meu da Alemanha que veio dar um curso, é um papelzinho. É uma promessa. Então, sempre nós vamos adiando. O professor Demerval Saviani disse que a fórmula mais ou menos é a seguinte: improvisação, protelamento, igual pouca qualidade, igual, enfim, é o que temos. Então, eu lembro aqui uma análise do Gramsci dos anos 30 que dizia o seguinte: o problema da escola, a escola básica, do ensino fundamental e médio, que não eram esses os termos no caso da Itália, é um problema de professor? É um problema de currículo? É um problema de metodologia? Mas nenhuma sociedade resolve o problema da educação se não assume para si a vontade política de fazer. Exatamente, e isso que nós não temos no Brasil. Desde Anísio Teixeira dizer isso, valores proclamados, e na realidade nós não temos isso. E às vezes quando se vai falar dos avanços da comunicação, aí fala que estão distribuindo tablet, como se isso resolvesse. Isso é só uma ferramenta que a pessoa tem que saber o que fazer com ela, né? Sem dúvida. Programas de inserção, que os alunos ficam muito na internet, no Facebook, isso não leva a nada. Isso tem outra questão que você toca muito importante. Hoje a escola, ela tem um grande problema, porque o aluno tem 1000 informações e cada vez menos conhecimento. Exatamente. Então, o papel da escola hoje é exatamente dar as ferramentas teóricas, metodológicas, para distinguir o que é informação que tem conhecimento e o que é uma informação que tem desconhecimento ou desinformação. E esse é um papel, digamos, que exige tempo, que exige disciplina, que exige organização. Entretanto, eu não sou pessimista. Acho que você sinalizou aqui. Nós estamos andando. A própria expansão dos institutos federais é uma coisa boa, a interiorização, mais universidades, mas estamos longe daquilo que o país necessita. Mais uma pergunta, professor. O senhor falou aí de um aspecto importante, que é a interiorização dos institutos federais. Eu pergunto, na sua opinião, você interiorizar, expandir os institutos federais para qualquer interior, sem que haja emprego naquela região, você, de certa maneira, você desperdiça recursos, refazendo. Educação junto com estratégia política de criar mercado para aqueles alunos que estão saindo da escola, porque senão você gera uma promessa não realizada. Sim, eu acho que a sua pergunta tem dois ângulos. Primeiro, eu estou fazendo uma pesquisa que demonstra o seguinte: São Paulo, até que tinha o instituto, sua matriz, e alguns campos, como São Paulo tem muita oferta de ensino médio, a relação aluno-vaga era de 5. Agora que foi para o interior,
é de 35 para 1. O que significa? Que lá não tem escola de nível médio de boa qualidade. Então, a expansão está funcionando como uma espécie para suprir uma deficiência. Exato. E, de outro lado, também você diz corretamente, a escola não cria o próprio mercado. Tem que ser a sociedade que cria o mercado. Então, uma ação conjunta, governo junto para dar incentivo. E governo local, exatamente. Regional. E isto é um outro problema, porque nós somos um sistema federativo, com autonomia. Então, muitas vezes, onde existe uma determinada orientação política, que não é a mesma do Estado e que não é a mesma, existem bloqueios. O ensino médio integrado, por exemplo, foi uma proposta federal, não pegou nos estados. Por quê? Porque os estados têm autonomia. E se os estados não estão na base do governo, eles não vão apoiar. Esse é um outro problema. Que a educação também é uma moeda politiqueira. E por isso nós não temos Estado, nós temos políticas de governo. A cada governo que sobe, muda a política. Isso é uma das questões que os professores não acreditam mais em reformas. Porque são tantas as reformas que diz, bom, vamos esperar o próximo governo que venha a próxima reforma. Alguns teóricos da educação, Edgar Morin, um deles, defende uma limpeza, uma verdadeira faxina nos currículos, porque você hoje tem uma quantidade imensa de conteúdo, alguns que são totalmente irrelevantes para a formação do cidadão, dificulta a tarefa do professor, tanto de aprender o conteúdo como de ensinar. O senhor acha também que se tem muito conteúdo para pouco conhecimento relevante? Sem dúvida. E se você for hoje no cardápio do Congresso Nacional, você vai encontrar pelo menos 50 disciplinas que estão aí sendo discutidas se vão entrar no currículo. Também isto virou uma manipulação política. Então, existe um problema do trânsito, você cria uma disciplina do trânsito. Existe gravidez precoce, você cria uma disciplina de educação sexual. Exatamente o contrário daquilo que eu estava colocando. Uma escola que queira lidar com o conhecimento, ela não pode lidar com os problemas ad hoc do dia. Contingenciais. Ela tem que exatamente buscar na sua unidade, isto é, no núcleo duro do currículo, a possibilidade da diversidade. Você então, quando você estuda a química tem um corpo de conhecimento, a física tem um corpo de conhecimento, a história tem um corpo de conhecimento. Daí em diante, tudo que você cria são decorrências que deviam estar nesse conteúdo. Então, eu concordo, nós temos um currículo cada vez mais inchado e que tem menos possibilidade de gerar conhecimento. Professor, rapidamente, qual o balanço que o senhor faz da educação profissional tecnológica nessa primeira década do século XXI? Acho que o balanço é positivo, pela sua expansão e pela dinâmica do debate. Há um grande atravessador, que é o Pronatec. O Pronatec, não que o Pronatec não possa ser uma política importante, mas ele heredita políticas do passado. Nos anos 30 foi criado o Sistema S, 40 aliás. Nos anos 60 o PIPMO, Programa Intensivo de Formação de Mão de Obra. Nos anos 90 o Planfor. E agora o Pronatec. E tem Projovem também. Sim, tem... exato. Então, e a resistência que eu encontro do Pronatec nos institutos federais não é que eles não queiram fazer, eles não querem fazer mal. Então, os institutos hoje têm uma verticalidade, né? Do nível médio à pós-graduação. Vocês acabam aqui no Rio Grande do Norte de criar o mestrado no instituto. Uhum. Então, ao mesmo tempo que existe uma positividade, a gente tem que encontrar identidade. Ok, professor, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Espero que o senhor volte a participar de mais um programa Educação em Pauta também. Prazer foi meu. Ok. No próximo mês a gente volta com outro programa. Eu espero você.